Olá, então, dando continuidade à nossa história contemporânea, nós temos falado de acontecimentos que têm abalado o mundo contemporâneo. Desses acontecimentos foi a Revolução Francesa, em 1789. Outro grande abalo foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e ao longo de 1917, a Revolução Russa. Essa revolução teve como objetivo executar as propostas da ideologia comunista. Se queria implantar o comunismo lá na Rússia. Esse comunismo, essas ideias elaboradas pelo filósofo Karl Marx e Friedrich Engels, e reformulada depois por Vladimir Lenin, que adaptou essa teoria com essas condições semifeudais da Rússia daquele período. Vejam bem, até o século XIX, no começo do século XX, a Rússia ainda estava vivendo o regime, o único país no mundo que estava ainda vivendo sobre essas condições feudais, né, ou pelo menos semifeudais. O enfraquecimento do Império Russo, comandado à época pelo czar Nicolau II, os czares eram os governantes, eram os reis, eram chamados de czares na Rússia. Então, o czar Nicolau II, durante o início do século XX, sobretudo após a sua entrada na Primeira Guerra Mundial, foi isso o fator determinante para desenrolar a Revolução Russa. Vamos então entender um pouco as causas da Revolução Russa, o contexto histórico. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. Quase absoluta. No campo reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras nas mãos da nobreza. O povo não tinha terras, somente os nobres eram os poderosos do país. A Rússia foi o último país no mundo a abolir a servidão naquele sistema semifeudal. Foi em 1861. E em muitos lugares ela continuava com o sistema de produção feudal ainda. É como se no pleno século XIX, início do século XX, a Rússia ainda vivesse na Idade Média, enquanto todos os países da Europa já tinham virado essa página há muito tempo. A reforma agrária foi promovida até pelo czar Alexandre II. Alexandre II, que reinou de 1855 a 1881, portanto, no século XIX, esse czar, esse rei, tentou fazer uma reforma agrária, mas isso não adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia fortemente as oposições e tinha uma polícia política que controlava o ensino, controlava a imprensa, controlava os tribunais, controlava tudo, essa polícia do rei. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, onde as temperaturas ficam muito abaixo de zero e as pessoas morrem de fome e de frio. Essas eram pessoas que eram enviadas para a Sibéria por causa de crimes políticos que houvessem cometido. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo de Nicolau II, que foi de 1894 a 1917, portanto a Revolução Russa acontece em 1917, o reinado do Nicolau II vai até esse período. Foi nesse período, no período do reinado do czar Nicolau II, que a Rússia acelerou o seu processo de industrialização, ajudada pelo capital estrangeiro, pelo dinheiro estrangeiro. Os operários concentravam-se nos grandes centros, ou de Moscou ou de São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram muito, com a fome, com o desemprego, com a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o dinheiro, o capital estava concentrado nas mãos de banqueiros e dos grandes empresários.
Então o povo não tinha acesso a esse dinheiro para sair da sua miséria. Alguns poucos se sustentavam muito bem com muito dinheiro, enquanto a maioria da população passava muita fome. Fora o inverno rigorosíssimo na Rússia. A oposição ao governo, então, crescia constantemente. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata. Mas os seus líderes, tanto Plekhanov quanto Lenin, eles viviam exilados longe da Rússia. Eles não podiam viver na Rússia por causa de perseguições políticas, embora fossem os líderes desses partidos. O Partido, portanto, Operário Social Democrata Russo era crítico à política do país. Porém, os seus integrantes tinham divergências de como solucionar os problemas da Rússia. Todo mundo vivia discordando de todo mundo. Até dentro do partido que queria fazer uma grande revolução, colocar o povo no poder, nem eles se entendiam. Isso acabou por dividir o partido em duas correntes, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques em russo significa maioria, mencheviques significa minoria. Então os bolcheviques eram liderados por Lenin. Guardem bem esse nome, Lenin. Eles defendiam uma ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Então, para tomar o poder, eles tinham que pegar armas e tomar o poder à força. Já os mencheviques, eles eram liderados por Plekhanov, que defendiam uma ideia evolucionista e não revolucionária, mas uma ideia evolucionista, de se conquistar o poder através das vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1000 pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento e provocou uma grande onda de protestos em todo o país. O povo já não aguentava mais esta miséria, não aguentava mais esse poder despótico do czar Nicolau II. Diante da pressão revolucionária, então, o czar ele promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma. A Duma é o parlamento russo. A Rússia, então, se tornava uma monarquia constitucional. O que significa isso? Que o rei, o czar, ele concentra grande poder nas suas mãos e existe um parlamento que pode votar leis, mas esse parlamento ele tem uma atuação limitada. Então essa reforma foi só uma reforma por fora, não foi uma reforma efetiva. Na realidade, o governo ganhou tempo, ele estava querendo ganhar tempo. Então organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Na verdade, o rei estava organizando o seu exército para combater ainda mais o povo que se manifestasse nas ruas. Os sovietes quem eram os sovietes? Eram assembleias de operários, eram soldados, eram camponeses que se organizavam após a Revolução de 1905. Mais tarde, eles teriam um papel essencial na Revolução de 1917. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na guerra russo-japonesa. A Rússia, então, ela perdeu o conflito nessa guerra contra o Japão. Ela considerava o povo japonês como um povo inferior e mesmo assim ela teve que abrir mão dos seus territórios porque ela havia perdido a guerra para o Japão. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo estava despreparado para esse confronto. Ele não tinha
efetivo, não tinha soldados suficientes, não tinha tecnologia de guerra. As consequências foram que derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Em março desse ano, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários. E assim então o czar Nicolau II, ele não tendo apoio nem do exército, nem do povo, nem de ninguém, ele foi obrigado a abdicar, a renunciar ao trono em fevereiro de 1917. E depois então da abdicação do czar é que se forma um governo provisório sob a chefia de Kerensky, que se veria depois envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressão dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. O que aconteceu então? Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, lembrem que eles estão vivendo fora da Rússia porque eles foram degradados, foram obrigados a abandonar a Rússia por causa da sua visão política. Então, com essa anistia, o novo governo, então, permite que esses revolucionários, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, voltem e eles, na sua volta, organizam um grande congresso, onde defendem lemas como paz, terra e pão. E outro lema é todo o poder aos sovietes. No dia 7 de novembro, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomam novamente o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras dos nobres aos camponeses, aos trabalhadores dos campos. Eles estatizaram os bancos, tiraram da mão de particulares e o Estado tomou conta desses bancos. As estradas de ferro, as indústrias que estavam na mão de poucos ricos, esse partido então estatizou estradas de ferro e indústrias, que passaram então para o controle dos operários. Na verdade, os operários é que tomaram o governo, portanto, os operários é que organizavam todo o país. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. A Rússia estava perdendo demais na guerra, então vamos acabar com essa guerra. Por isso, em fevereiro de 1919, a Rússia assina um tratado com as potências centrais, com a Inglaterra e com a França, o tratado chamado de Brest-Litovsk. E eles terminam, então, esse tratado determina a entrega da Finlândia, que pertencia à Rússia. A Rússia tinha que devolver a Finlândia, devolver os países bálticos, devolver a Polônia, a Ucrânia e a Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Bom, os 4 anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil. Na verdade, o novo governo, o governo do povo, o governo dos operários, nunca teve muita paz. Eles passaram 4 anos marcados por guerras de outros partidos que abalam profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, os sovietes vão lá no palácio do rei e matam o rei e toda a sua família, inclusive crianças, filhas e filhos do rei, sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. Tudo porque eles têm medo que o rei volte. Então, melhor coisa, mata toda a família. Foi criado um exército vermelho, né, para se contrapor ao outro exército que havia sido formado pela burguesia, pelos nobres, que é chamado de Exército Branco. Então o Exército Vermelho ele foi criado por Leon Trotsky, né, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder.
A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Então, para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, a Nova Política Econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Então, com dinheiro estrangeiro, a Rússia começou a crescer, teve um crescimento industrial e agrícola nesse período. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu ainda peguei esse tempo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sob a liderança de Lenin. Após a sua morte em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre duas figuras, Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país. Em 1940 foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob o seu governo, a União Soviética ela conheceu uma das mais violentas ditaduras da história sob Stalin, ao mesmo tempo que passava por um crescimento vertiginoso. Ela perseguia os inimigos, mas trazia progresso para o povo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. E após esse conflito da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética seria alçada à condição de segunda potência mundial. Isto fica para a próxima vez, porque é um outro assunto. Até lá.